Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para mais um momento onde nós iremos refletir na palavra de Deus e quero ter o imenso prazer, o grande privilégio de começar a expor o livro do profeta Malaquias. Aí você pode estar se perguntando, não era o Evangelho de João? Mas o Evangelho de João vamos expor aos domingos. Então, no meio de semana, nós estaremos trazendo pregações no livro do profeta Malaquias. Serão 6 pregações no livro do profeta Malaquias. Hoje o nosso texto será Malaquias capítulo 1, versículos de 1 a 5, que nós demos por título ou por tema que é o amor de Deus pelo seu povo. Então vamos fazer a leitura do texto bíblico e logo em seguida iremos fazer algumas considerações iniciais para que possamos começar a interpretar, a explicar o texto e trazer lições, verdades e aplicações para as nossas vidas. Então, leiamos o texto bíblico que diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão, o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Então, começando as nossas considerações iniciais sobre esse livro, vamos falar um pouquinho sobre o autor. O autor, como fica evidente no versículo 1, é o profeta Malaquias. O nome Malaquias significa meu mensageiro. E aqui, obviamente, ele foi o profeta, foi o mensageiro de Deus. Quem foi Malaquias? Malaquias, além de sabermos que ele foi profeta do Deus Altíssimo, nós não temos outras informações, porque as Escrituras não registram, não relatam maiores informações sobre o profeta Malaquias. Então não sabemos, por exemplo, aspectos da sua vida, não podemos saber quem foram os seus antepassados. Enfim, as Escrituras são limitadas no sentido de fornecer detalhes mais específicos sobre a vida desse profeta. Quem foram os destinatários? Os destinatários desse livro foram os judeus da província pérsia da Judéia. Só que você olha no versículo 1, você vê que a sentença pronunciada pelo Senhor foi contra Israel. Mas entenda-se Israel, exatamente os judeus que regressaram da Babilônia para Jerusalém, por ocasião do decreto do rei Ciro, Ciro, rei da Pérsia, que havia derrotado militarmente a Babilônia, já detinha o poder dos territórios que a Babilônia havia conquistado, e Ciro havia dado esse decreto permitindo que o povo pudesse voltar para Jerusalém e pudesse reconstruir o templo. Templo esse que só foi construído aproximadamente no ano 515 a.C. O decreto do rei Ciro foi aproximadamente no ano 538 a.C. Então, um grande tempo para que o templo pudesse ser reconstruído. Não tinha a beleza, não tinha a imponência do templo de Salomão, mas o templo havia sido reconstruído muito também, influenciado pelo ministério dos profetas Ageu e profeta Zacarias, que junto com o profeta Malaquias, dos profetas escritores, são os 3 profetas pós-exílio, ou seja, que escreveram suas profecias, que escreveram os livros que levam seus nomes depois do exílio na Babilônia. Então, a data de escrita nós não podemos afirmar com certeza, mas possivelmente ficou aí no ano 490 a.C., podendo ser um pouco antes, podendo ser um pouco depois. Tá? Qual foi o propósito desse livro? O propósito desse livro foi exatamente combater, confrontar o cinismo
dos sacerdotes e confrontar a letargia, a apatia espiritual do povo. O povo se encontrava desanimado. Os sacerdotes, eles até tinham uma capa de piedade, mas na grande maioria deles, eles estavam corrompidos pelo pecado. Então, assim, a situação moral e espiritual do povo de Deus aqui, nessas circunstâncias, era uma situação muito ruim, muito decadente. Você pode associar o livro do profeta Malaquias com o capítulo 13 de Neemias. Quando você era o capítulo 13 de Neemias, que foi por ocasião do seu segundo mandato sobre Jerusalém, você observa que o povo, de fato, ele havia se desviado do Senhor. O povo não estava vivendo mais para a glória do Senhor. Estavam, por exemplo, envolvidos em casamentos mistos. E se você ler lá o capítulo 13 de Neemias, você vai observar exatamente esse mesmo cenário aqui. Um cenário de afastamento do Senhor, um cenário de desânimo, um cenário de uma vida espiritual meramente exterior, tá? E vamos observar também no livro de Malaquias, os sacerdotes, né? Apenas com uma capa de piedade, apenas com religiosidade, mas de fato, relacionamento com o Senhor, temor ao Senhor, santidade ao Senhor, eles não estavam tendo. Então, o profeta Malaquias possivelmente foi chamado por ocasião dessa situação que o povo de Deus se encontrava e, basicamente, ele trouxe 6 mensagens. E a ideia das suas 6 mensagens é, basicamente, combater 6 pecados específicos, tá? Então, nós iremos, depois de hoje, trazer mais 5 exposições bíblicas tratando exatamente de cada um desses pecados, ok? O pecado que o profeta Malaquias vai combater nos versículos de 1 a 5, que foi o texto que nós lemos, é exatamente a desconfiança, a incredulidade do povo de Deus em relação ao amor do Senhor. Eles não acreditavam que o Senhor os amava. E o profeta ele vai exatamente confrontar esse pecado, essa situação que o povo se encontrava e que desagradava ao Senhor. Então, o primeiro ponto que queremos destacar é exatamente o que diz aí o versículo 1, que diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Então, para esse primeiro ponto, eu quero tratar como título confrontação de pecados. Por que confrontação de pecados? Olha o texto que diz: sentença pronunciada por quem? Pelo Senhor, contra Israel. Não era a favor de Israel, era contra Israel. Havia aí um confronto, havia aí uma denúncia de pecado, certo? E que pecado seria esse? Exatamente os 6 pecados que vão ser as 6 mensagens do profeta Malaquias ao longo do seu livro, tá? E hoje nós iremos tratar basicamente desse primeiro pecado. E olhando para esse versículo, nós entendemos que a missão do profeta Malaquias não era uma missão fácil. Geralmente não costuma ser fácil confrontar pecados. O profeta Malaquias teria que tirar a capa, né? Teria que tirar a hipocrisia dos sacerdotes, expor a corrupção deles, expor o cinismo, expor o distanciamento do povo em relação ao Senhor, expor a letargia, né? A apatia do povo no relacionamento com o Senhor. O relacionamento com o Senhor era meramente exterior. Não havia uma vida espiritual pulsante, né? A vida espiritual ela estava ali, a pulsação lá embaixo, lá embaixo. Então a tarefa do profeta era uma tarefa desafiadora. E aqui nós podemos aprender já uma primeira lição em relação a isso. É que a minha vida, a sua vida, nossas vidas, elas não podem ser abordadas e elas não podem ser encaradas da seguinte forma, da seguinte ilustração. A minha vida
ela pertence a mim. Na minha vida, mando eu. Eu sei que em algumas coisas eu falho. Eu sei que tem determinadas situações que eu peco, mas da minha vida cuido eu. Cada um cuide da sua vida. Não é isso que nós observamos aqui nesse texto. O texto, da parte do Senhor, o profeta deveria tocar na ferida do povo. Mas tocar na ferida do povo não meramente para mexer com a privacidade deles, mas tocar na ferida deles para que eles pudessem deixar de apresentarem uma atitude e comportamentos pecaminosos. E atitudes e comportamentos pecaminosos não glorificam a Deus. E tudo aquilo que nós fazemos que não glorifica a Deus, sim, é digno, não só por um profeta. E quando eu falo profeta aqui, eu quero trazer um profeta no seu sentido geral, aquele que fala em nome de Deus. Então, por exemplo, é dever, é papel dos pastores da igreja, dos presbíteros da igreja, dos diáconos da igreja como um todo, dos membros da igreja como um todo, ao observar um irmão em Cristo, ao observar um irmão nosso, da nossa igreja, ou mesmo não sendo da nossa igreja, nós temos sim o papel e o dever de, em amor, tá? De uma maneira sábia, de uma maneira que comunique cuidado, zelo, não de qualquer forma, né? Mas nós temos o papel sim de confrontarmos essa atitude pecaminosa. Chamarmos o irmão em particular e exortarmos o irmão, mostrar, né, segundo a palavra de Deus, que a forma que ele tem vivido não tem agradado ao Senhor. E nós não queremos, não temos a intenção nenhuma de entrar na privacidade de cada um, na particularidade, na intimidade de cada um. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ver um irmão nosso, o nosso próximo, vivendo de uma forma que absolutamente não agrada a Deus e cruzar os nossos braços. Não, esse texto, o versículo 1 do capítulo 1, tem a nos ensinar que nós devemos sim nos preocupar com o pecado do próximo, primeiramente com os nossos próprios pecados, antes de mais nada, não é? Antes de eu confrontar o pecado do meu irmão, eu devo confrontar o meu próprio pecado, né? E se é difícil confrontar o próximo, fazer uma autoconfrontação também é muito desafiador. Muito desafiador. Então, podemos colocar como alvo, com base nesse primeiro versículo, primeiramente fazermos uma autoconfrontação e depois, em amor, não ficar olhando, fiscalizando a vida dos irmãos. Não é isso. Mas à medida que percebermos, né, através do nosso convívio, das nossas conversas, que alguns dos nossos irmãos estão vivendo em uma situação pecaminosa, nós não podemos negociar. Nós não podemos ser reféns do temor de homens. Nós não podemos nos embebedar na nossa própria conveniência. Não, nós devemos sair da nossa zona de conforto e nos expor. Geralmente, a confrontação não é algo tão popular no meio do povo de Deus, porque vai tirar você da sua zona de conforto. Você vai se expor, não é? E você pode temer, de repente, a impopularidade. Nós não podemos ficar reféns da impopularidade. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Importa, antes de mais nada, agradarmos a Deus. A Deus, isso é o que importa, certo? E certamente iremos agradar a Deus em amor, com descrição e com sabedoria, confrontarmos os pecados uns dos outros, tá? Isso é algo que tem prescrição bíblica. O versículo 1 está exatamente nos dando esse ensinamento e essa lição. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer com vocês é que devemos entender que a confrontação de pecados é algo bíblico e que deve fazer parte da realidade da igreja.
O segundo ponto que quero tratar é exatamente o amor de Deus declarado. E aqui vai entrar exatamente no primeiro pecado do povo de Deus aqui. O pecado do povo de Deus aqui era o pecado em que eles estavam duvidando do amor de Deus. Olha o que diz o versículo 2, apenas a primeira parte. O Senhor diz: eu sempre os amei. Perceba que aqui é uma expressão muito forte. O Senhor fala que ele não somente ama o povo, mas ele sempre amou o povo. Desde que Israel passou a ser Israel, Israel sempre foi alvo do amor de Deus. E, historicamente, nós podemos trazer dois grandes exemplos disso. O primeiro grande exemplo disso foi o Êxodo. Não é? Tanto que tem um livro na Bíblia chamado Êxodo para tratar exatamente a saída do povo de Israel depois de 430 anos que o povo se encontrava escravo no Egito. Então isso foi uma manifestação grandiosíssima do amor de Deus. E quando o povo saiu no Êxodo, fugiu do Egito, o povo ele se rebelou contra o Senhor. O povo andou 40 anos e a primeira geração padeceu no deserto, mas mesmo diante de todas essas circunstâncias, Deus sempre amou o seu povo. Outra manifestação grandiosa do amor de Deus foi exatamente a libertação do exílio na Babilônia. Grande manifestação do amor de Deus em favor do seu povo. E poderíamos citar aqui tantos outros, vários exemplos. Mas vamos citar apenas esses dois, tá? Nós podemos fazer a seguinte indagação. Espera aí, mas como é que Deus amou e, por exemplo, permitiu não, né? Essa palavra eu quero me policiar para não falar. Deus fez com que o povo, Deus usou os babilônios para que pudesse colocar o seu povo no exílio. Que amor é esse? Sabe que amor é esse? Essa é uma profunda demonstração de amor. Como assim? Deus não estava tão somente julgando o seu povo, mas Deus estava, acima de tudo, disciplinando o seu povo. E a disciplina de Deus é uma manifestação do seu amor. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia agora no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 4 e 5. Hebreus 12, versículos 4 e 5. Olha o que esse texto diz. Versículos 5 e 6. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando é repreendido por ele, porque o Senhor corrige ou disciplina a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Não há uma contradição do povo ser exilado com o seu amor. Outro exemplo que podemos citar, ainda que não foi especificamente com Israel, com Judá, mas foi com as nações. Gênesis capítulo 11 e Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 11, nós temos ali o episódio que Deus espalha todos os povos ali, porque eles queriam não glorificar o Senhor, mas queriam glorificar a eles mesmos. E no capítulo 12, Deus resolve abençoar as nações. Percebe o contraste do capítulo 11 de Gênesis para o capítulo 12? Mas espera aí, Deus ele estava enfurecido com as nações no versículo 11, mas no capítulo 11, mas no capítulo 12 ele resolve dizer que vai abençoar todas as nações da terra através de Abraão. Na verdade, seria através de Cristo, não é? Como assim? Exatamente. Nós temos o atributo de Deus da justiça e o seu atributo de Deus do amor. E Deus não é uma parte amor, uma parte justiça. Deus é totalmente justo, Deus é totalmente amor. E os seus atributos, as suas características coexistem de maneira perfeita. E nós devemos crer nisso, ainda que seja difícil entendermos isso meramente pelo nosso raciocínio, entendermos isso meramente pelo nosso entendimento.
certo? Mas não há discordância quando Deus, por exemplo, ele usa uma situação que vai fazer com que o seu povo sofra, com que ele vai trazer disciplina sobre o seu povo, mas isso é uma demonstração do seu amor. E trazendo isso para as nossas vidas hoje, nós podemos contar certamente que Deus, ele sempre nos amou e sempre nos amará. A maior expressão do amor de Deus pelo seu povo, agora, né, não somente olhando para Israel, mas olhando para o seu povo de maneira geral, a maior expressão do seu amor foi enviar o seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, para que pudesse ser feito homem, para que pudesse, como homem, cumprir todas as etapas na humanidade, ser limitado, ser limitado pela humanidade. Ele se esvaziou, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, e o Senhor Jesus Cristo veio exatamente para que pudesse ser sacrificado e pudesse ser o sacrifício expiatório em prol de muitos. O Senhor, ele sempre nos amou. O Senhor, ele sempre nos ama, não é? Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, pedir que você possa abrir sua Bíblia em Romanos 8, observamos no versículo 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Deus nos ama. Não é? Como a manifestação do seu amor, Romanos 8:1 vai dizer que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor, ele não nos amou, ele sempre nos amou, nos ama e sempre nos amará. Isso não muda. As circunstâncias da vida, os isolamentos sociais da vida, o coronavírus, a violência, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, dias difíceis, dias bons, qualquer circunstância que possa existir nesse mundo. Isso não abala nem um pouco no amor de Deus, até mesmo porque é outro atributo dele, é outra característica sua, que Deus ele é imutável. Significa dizer que Deus ele não muda, como diz Tiago no capítulo 1, versículo 17. Então encha seu coração de esperança, alimente a sua alma com esse fato, que Deus ele ama você, Deus ama o seu povo. Isso não ficou no passado, isso se faz presente em todo o tempo e principalmente isso se faz presente na eternidade. O segundo ponto que queria trazer aqui como uma expressão do amor de Deus, primeiramente no versículo anterior, no ponto anterior, né, o versículo 2, a parte A, Deus vai mostrar que ele sempre amou o seu povo, porque o povo estava desconfiando de que Deus não amava mais ele, possivelmente por todo o sofrimento, né, que a nação passou, e a gente observa que isso mostra onde estava o coração deles. Isso mostra no que estava alimentando o coração deles. O coração deles estava sendo alimentado exatamente pelos sofrimentos. Mas se nós mudarmos o nosso foco e olharmos para o que Deus tem feito em nosso favor, iremos ter a mesma postura do hino 329. Conta as muitas bênçãos, conta de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Se nós focarmos não naquilo que há de ruim nas nossas vidas, mas focarmos que mesmo nas situações difíceis, olharmos a fidelidade do Senhor, a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas, sim, nós não teremos nem um pingo de dúvida de que o Senhor, ele nos ama. Então, no capítulo 1, versículo 2a, que foi o ponto anterior que nós vimos, observamos uma declaração aberta e explícita de que Deus nos ama. E a partir de agora, o Senhor vai mostrar como ele tem nos amado. Ele vai mostrar basicamente aqui de duas formas. A primeira forma é na eleição
de Deus. Vamos ler esses versículos e entender um pouco sobre a eleição de Deus. Diz assim, versículo 2b até o versículo 4. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Como aqui a eleição? Você percebe, e aqui o apóstolo Paulo vai citar na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, versículos 10 a 13, que o texto diz que o Senhor, ele escolheu Jacó, não é? Ele amou Jacó. E no versículo 3 começa dizendo que ele desprezou Esaú. E a doutrina da eleição é difícil, muitas vezes, para o ser humano entender. Porque nós vivemos numa era pós-moderna, numa sociedade altamente influenciada pela razão humana, e a verdade muitas vezes tem se tornado relativa. A ideia é que o homem ele escolhe. Essa é a ideia que nós temos, né? Nós é que escolhemos. Mas quando nós vamos para a Escritura, não somos nós que escolhemos. É Deus quem escolhe. E qual é o parâmetro? Quais são os critérios para Deus escolher? Será que é a nossa bondade? Mas que bondade? Não. O critério para Deus escolher é tão somente a sua soberania. São os seus propósitos soberanos. É a única resposta que nos cabe. Aprove a Deus escolher os eleitos, aqueles que ele quis escolher e aqueles que ele quis salvar. Tá? Então quer dizer que se Jacó foi eleito, então quer dizer que Esaú foi desprezado? Quer dizer que Deus também elegeu Jacó, Esaú, que é conhecido também como Edom? Deus elegeu Esaú e Edom para a condenação? Não, essa não é a ideia. Em nenhum lugar das Escrituras você vai observar a doutrina da eleição para trazer a eleição para a condenação ou para o inferno. O homem vai para o inferno nada mais como uma consequência natural dos seus pecados. Tá? Então, o que significa aí a expressão desprezar? Se você for para Lucas, capítulo 12, Lucas, capítulo 12, Lucas 14, 26, irmãos. Perdoe pela confusão. Lucas 14, 26. Diz assim, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser discípulo. Qual é o conceito aqui? O conceito não é que o discípulo ele deixaria de amar a sua família, sua esposa, seu pai, sua mãe. Obviamente que não. Não há exigência do discípulo de não amar a sua família. Muito pelo contrário, ele deve amar muito a sua família. Mas o significado desse texto é que o nosso amor a Cristo, o nosso amor a Deus, não pode se comparar ao nosso amor aos nossos familiares. Então, quando nós comparamos esses dois amores, o amor que eu tenho por Deus e o amor que eu tenho pela minha família, o amor que eu tenho por Deus é tão grande, tão maior, ocupa o primeiro lugar na minha vida, no meu coração, que é como se o amor pelas demais pessoas fosse um desprezo. Não é? Mas não é um desprezo. Na verdade, o foco aqui é que Deus ele amou tanto a Jacó, ele elegeu, escolheu a Jacó, tá? Que a forma com que Deus amou a Esaú
né, não amou Esaú de uma forma salvífica, esse amor por Esaú, e podemos colocar esse amor na forma de graça comum, porque Deus é bom para com todos, tá? Todos desfrutam da bondade de Deus, certo? Por exemplo, o sol não nasce somente para os justos, o sol nasce também para os ímpios, tá? Então, na verdade, é essa a ideia, tá? Não é que Deus ele elegeu os edomitas para a condenação eterna, mas a ideia é que eles não foram eleitos, e a não eleição deles, comparados com a eleição de Israel, ele considera isso como um desprezo, não é? Porque a forma que Deus amou a Jacó é um abismo em relação da forma que Deus tratou a Esaú. Não quer dizer que Deus elegeu a Esaú e Edom para a condenação eterna, tá? Isso pode parecer não tão simples, mas exatamente isso que o texto diz. Não podemos simplesmente fazer uma inferência só porque tem lógica, mas não há base bíblica para a dupla eleição. A eleição para a salvação é a eleição para a condenação, mas há a doutrina bíblica da eleição para a salvação, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que Deus diz que ele amou sim ao seu povo, elegendo o seu povo, né? Deus podia escolher tantos outros povos, mas aprove a Deus escolher, formar a nação de Israel, e a nação de Israel ser a sua nação, ser o seu povo, ser um reino de sacerdotes, ser nação santa, escolhida por Deus. Isso é um grande privilégio. E aqui podemos já trazer lições para as nossas vidas, meus irmãos. Não há maior bênção na nossa vida do que a eleição de Deus. O apóstolo Paulo ele exemplificou muito bem isso, escrevendo aos Efésios, quando ele diz no capítulo 1, versículo 3, quando ele vai louvar a Deus, assim, ele vai louvar a Deus, se ele estivesse falando, essa veia dele aqui ia ficar pulsando, ele ia ficar todo vermelho, porque ele começou a falar, a exaltar a Deus, ele não parou. Versículos 3 a 14 do capítulo 1 de Efésios, você não tem ponto final. Isso significa que ele começou a falar e foi como se fosse uma metralhadora ali, disparando motivos de louvor, motivos de bendizer o nome de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Louve a Deus, adore a Deus, porque você é um eleito de Deus. Como é que você sabe que você é um eleito de Deus? Porque você crê em Deus. Se você crê em Deus, você foi escolhido por Deus. Louve a Deus por isso. Não há bênção maior que você possa louvar. O apóstolo Pedro, ele fala na sua carta, na sua primeira carta, que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos neste mundo. Todas as bênçãos terrenas aqui, elas vão ficar. Mas quando nós partirmos dessa existência, sim, nós continuaremos a desfrutar da eternidade e não desfrutaremos da bênção da eternidade ao lado do Senhor. A eternidade ela só é boa porque estaremos com o Senhor, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos elegeu, né? E no contexto aqui, o versículo 3 está falando que como consequência dessa eleição, um aspecto disso, uma consequência disso também, como favor especial de Deus por Jacó, mas não por Esaú, a Jerusalém ela foi restaurada, né? Isso aqui é uma conclusão óbvia desse texto aqui, porque o texto fala que Edom se tornou uma desolação, porque quando a Babilônia ela começou a surgir como uma grande potência, não foi só Judá que sofreu, não foi só Israel que sofreu. Os edomitas também sofreram com incursões militares dos babilônios. Eles também tiveram a destruição da sua morada. E diante disso, o texto fala que
Os montes de Edom se tornarão uma desolação, a sua herança foi dada aos chacais do deserto. E mesmo se os edomitas, com todo o seu orgulho, disserem: nós fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está para construir. Sabe o que o Senhor diz? O Senhor dos exércitos. Tá? Isso aqui é uma expressão militar do Senhor. Ele diz: eu vou derrubar outra vez. A terra deles será chamada terra de maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Sabe por que o Senhor está irado para sempre com Edom e com Esaú? Porque eles não são eleitos. Mas à medida que ele está irado para sempre com os edomitas, nós não somos alvos da ira eterna do Senhor, mas nós somos beneficiários. Nós somos o povo mais rico do mundo. Sabe por quê? Porque fomos eleitos pelo Senhor e temos e possuímos a vida eterna, que já está em curso e terá a sua consumação quando Cristo voltar e instaurar uma nova era, quando ele trouxer uma nova ordem a este mundo. Perceba, o Senhor ele nos ama. O Senhor não amou somente o seu povo no Antigo Testamento, a Israel, a Judá. O Senhor, ele nos ama. Ele, assim como elegeu Israel, ele também elegeu a mim e a você. Então, quando circunstâncias difíceis da vida bater nas nossas portas, lembremos, somos eleitos do Senhor. Somos eleitos do Senhor. Tanto que a primeira expressão, o primeiro exemplo do amor de Deus aqui é exatamente a eleição. Que você possa adorar e louvar o Senhor, porque você é um eleito dele. E último ponto, o versículo 5 aqui, nós vamos falar exatamente do privilégio de anunciar a grandeza de Deus. Olha o versículo 5 que diz: vocês verão isso com os seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O que é que o povo ia ver? O povo ia ver exatamente o orgulho de Edom ser abatido, ser destruído. À medida que Jerusalém foi restaurada, não restaurada da forma ideal, mas sabe de uma coisa? No reino messiânico do Senhor, no reino milenar de Cristo, que é descrito em Apocalipse capítulo 20, os primeiros versículos desse capítulo, que narram ali o reino messiânico do Senhor. Nós teremos exatamente a cidade de Jerusalém restaurada da forma ideal. E quando o povo saiu do exílio na Babilônia, eles não usaram do privilégio de falar da grandeza do Senhor, das suas misericórdias, da sua graça, e mais uma vez em trazer essa libertação. Mas, muito pelo contrário, aconteceu o que nós estamos observando aqui no contexto e no cenário de Malaquias. O povo apático espiritualmente, apenas com religiosidade. A religiosidade é algo altamente nocivo nas igrejas, altamente nocivo. Nós devemos ter não apenas expressões religiosas, mas nós devemos ter relacionamento, temor com o Senhor. E, em vez do povo falar das grandezas do Senhor, o povo se tornou frio e começou a basicamente não ter mais relacionamento íntimo com o Senhor. Mas chegará o tempo, um tempo futuro, porque o texto diz, no versículo 5, que vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. Por que a mensagem é o Senhor é grande? Porque essa é a mensagem da Bíblia. O Senhor é grande. O Senhor revela a sua glória para ser glorificado. E sabe uma coisa? Que privilégio nós temos e devemos fazer. Além de ser uma comissão, é um grande privilégio que não somente o povo de Israel deveria ter, mas nós também, Igreja do Senhor, temos esse privilégio e esse dever de falar das grandezas do Senhor, de falarmos do Senhor para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que não se relacionam com o Senhor. Isso é um grande privilégio. Sabe, a dúvida do povo aqui, e a dúvida era em pensamento, tá? O povo pensava isso e o Senhor, por ser onisciente, ele trouxe isso à tona, tá? Isso aqui, o Senhor conhecia essa intenção de que o povo de Israel desconfiava que Deus não amava mais eles em pensamento.
Tá? E o Senhor trouxe isso à tona. A gente observa aqui como se fosse um ambiente num júri, um ambiente de um tribunal, e há um diálogo aqui, né, entre Deus e o povo. Deus faz perguntas e depois ele começa exatamente a refutar aquilo que o povo achava que não fazia, por exemplo. E aqui Deus traz um pensamento que o povo tinha de que o povo desconfiava que Deus não amava ele. E a ideia era exatamente o contrário. Aqui era exatamente o oposto. Na verdade, era o povo que não amava Deus. O Senhor não muda, Ele sempre ama o seu povo. Versículo 1. A sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. E parte dessa sentença está incluído que o Senhor, versículo 2, Ele sempre nos ama. Sempre nos ama. E se nós não temos o privilégio, se nós, nas nossas vidas, não pulsa, nós não ficamos empolgados, motivados, ainda que lutando contra a nossa natureza, falarmos e proclamarmos as grandezas de Deus, evangelizarmos, possivelmente nós podemos estar na mesma situação espiritual dos judeus aqui, do tempo que o profeta Malaquias escreveu. O relacionamento com o Senhor em baixa, ainda que haja expressões de religiosidade. Falar da grandeza de Deus é uma expressão do nosso amor, primeiramente para com o Senhor e depois para com o próximo. Não duvidemos, o Senhor, Ele sempre nos amou. O Senhor, Ele continua nos amando hoje como sempre nos amou, mesmo passando por dificuldades nesse momento de isolamento social. O Senhor, Ele sempre nos ama, não importam as circunstâncias. O Senhor, Ele é o mesmo, ontem, hoje, amanhã e sempre será o mesmo. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida e que essa exposição, que esse texto bíblico possa edificar a você para que você possa desenvolver ainda mais, de forma mais intensa, o seu relacionamento com o Senhor. Que Deus nos abençoe.